a Deus. Aleluia. Pode gravar? Já, puxa. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, a uma ceia, essa ceia de comunhão, amém? Em nome de Jesus. Irmão Anderson, irmã Maiara, a irmã Val. Pode olhar para lá, Maiara. Isso. O irmão Fernando, presbítero, o Levi, o nosso amado do coração. Patrícia, presbítera, a nossa querida Elisete, em nome de Jesus. Eu, que ninguém conhece, e o apóstolo Alexandre. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Qualquer coisa, sinaliza aí para a gente fazer os ajustes, tá? Eu vou pôr aqui o celular perto do Alexandre. Você consegue pegar ali, por favor? Aí, qualquer coisa, vocês avisam aí. Se der alguma interferência, por favor. Amém? Então, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesse momento te dar graças, louvores, adorações, ó Pai querido, porque Tu és verdadeiro, Pai. Cada dia mais temos descoberto que Tu és um Deus verdadeiro, Tu és presente, Tu és real, Tu não falhas, o Teu amor não falha, nunca falhou, nem jamais falhará, Senhor. E nós estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, para receber de Ti, mas também viemos, ó Rei da Glória, para nos apresentarmos diante de Ti como uma oferta movida, porque queremos verdadeiramente receber de Ti. Uma parte é Tua, uma parte é nossa, Senhor. Vem com Pedro da Tua glória nesse lugar e nos convence do Teu amor, Pai, em nome de Jesus, e nos ajuda a recebê-lo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pega lá o meu script, fazendo favor? Está embaixo do teclado. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aqui temos algumas coisas para irmos falando, para que entendamos por que estamos fazendo essa reunião. Amém? Nós estamos fazendo essa reunião por vários motivos. E um dos motivos que estamos fazendo essa reunião é porque Deus quer encontros de intimidade conosco. Quando ele escreve ali em Gênesis capítulo 1, versículo 14, ele vai falar de estações. Quando ele fala em Levítico 23, ele fala de festa, de solenidade. Essa palavra, tanto estação, como festa, como solenidade, como convocação, ela vem de uma palavra chamada moed, que quer dizer tendas de encontro. No hebraico, moed, moedim, tendas de encontro. Então, o que estamos fazendo aqui hoje para você, Levi? Você guardar firme. É uma tenda de encontro com o Senhor, o nosso Deus. É uma tenda de comunhão com Deus. Isso é o significado dessa festa que hoje estamos fazendo na presença de Deus. Na verdade, essa festa, pelo calendário mesmo, né, daquilo que é a própria palavra de Deus, ele fala no dia 14 do mês de Abib, à tarde, vocês celebrem isso. Se a gente for olhar qual é o dia 14, é dia 1º de abril. Mas, como não vamos estar aqui, nós estamos fazendo hoje. Para quê? Para não fazermos um ritual na presença de Deus, mas falarmos para Deus. Estamos antenados na movimentação que Tu tens a nosso favor. Deus, ele tem movimentos eternos a favor da humanidade. Deus é um Deus que está interessado em nós. E aqueles que se dizem filhos podem se achegar à presença dele para comer das realidades espirituais que ele tem. Então, o que é uma festa? É uma tenda de encontro com o Senhor. Por que estamos assentados aqui? Porque viemos nos encontrar com o nosso Deus. Você pode pôr a mão no seu coração e falar isso diante do Senhor. Eu vim me encontrar contigo. Porque eu vou receber de Ti. E eu quero que isso me marque. Porque eu também vou me entregar a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Se eu tivesse que dar um nome para essa Páscoa, ela seria a Páscoa sem reservas de domínio. O que quer dizer isso? Uma Páscoa onde você e eu vamos entregar tudo. Onde nós vamos entregar aqueles lugares que nós não queremos que Deus mexa. Onde nós vamos entregar o nosso campo de possuio. Jeremias fala isso e também o profeta Oséias fala isso. O que é campo de possuio? É um campo que não foi arado, é uma terra do teu coração que você e eu não permitimos que a palavra entrasse para fazer aquela movimentação e colocar as raízes, os pedregulhos, aquilo que não permite que o solo que está dentro do nosso coração seja um solo bom, para cair a palavra e dar a 30, a 60 e a 100 por um. Então, o Senhor, ele está falando hoje, olha, faça uma Páscoa, uma festa hoje, na minha presença, sem reserva de domínio.
Amém? Em nome de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto, é algo que Deus está falando. Olha, no primeiro dia, no primeiro mês desse primeiro ano, eu quero que vocês, aos 14 dias desse primeiro mês, desse primeiro ano, celebre algo para mim. E ele tem um motivo para essa celebração. Nós precisamos cada vez mais, como corpo de Cristo, como a igreja do Deus vivo, filho de Deus, que Deus não faz nada aleatório, jogado, sem intencionalidade. Todas as coisas, até um tio que está na Bíblia, ela tem uma intencionalidade. E toda a intencionalidade de Deus é se revelar. Toda a intencionalidade de Deus é se mostrar um Deus forte, um Deus amoroso, um Deus presente, um Deus interessado, um Deus que não nos deixa no meio do caminho, um Deus coerente. Uma das palavras que tem norteado a minha vida é que Deus é coerente. Ele não vai te chamar e me chamar, aí a gente entra num reino, que ele fala que é um reino bom, que é um reino eterno, e de repente nós estamos debaixo de miséria, debaixo de enfermidades, debaixo de guerras e de lutas que nunca vemos resposta. Isso não é Deus. Isso é qualquer coisa, é religiosidade, é entrar na igreja como se a igreja fosse um clube. Então, isso não é Deus. Deus é um Deus de movimento, e movimentos bons, movimentos para nos abençoar, porque todas as coisas que Cristo fez, desde antes da fundação do mundo, foi para abençoar o homem, para resgatar o homem, para salvar o homem, para dar novo destino para o homem. Essa é a manifestação do Senhor, o teu Deus. Que você receba isso, em nome de Jesus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender que a identidade do homem ela é formada por memórias. Diga isso. A minha identidade foi formada por memórias. É por isso que eu preciso aprender a trocar as memórias. Porque é importante nós fazermos essa celebração aqui. Porque você vai trazer uma memória desse momento onde você, seu coração sincero e inteiro, se entregou a Deus e ele marcou a tua vida. Porque lembra quando nós fazíamos aquelas festas de antigamente, ou íamos na boate, ou íamos em algum bailinho, ou íamos em alguma festa que a nossa família fazia? O que você tem desses lugares? Memórias. Então, o que Deus quer trazer para mim e para você hoje é um limpar de memórias, é você atualizar memórias vivas na presença de Deus. Recai, substituir a morte, ela manda. Deus quer substituir todo tipo de morte que entrou na tua vida. É por isso que estamos assentados numa mesa na qual Deus se faz presente. Ele veio para falar, eu mudo a tua memória, seja ela de que profundidade for, seja ela de que natureza for, pecaminosa, ou triste, ou angustiada, ou machucadora, seja qual for a memória, eu sou o Senhor que te muda a memória. Por que eu quero mudar a tua memória? Porque eu quero trazer a tua identidade real, fazer subir a tua identidade real. Chega das imagens de mentira, que é abaixado daqui, ó. Chega das imagens de mentira que Satanás quer colocar no teu coração e no meu coração. Deus vai falar para mim e para você, quando você aprende a substituir as memórias do mundo, as imagens que o mundo traz, que são imagens que vão ficar para a eternidade e podem te dar um destino profético longe de Deus, o Senhor quer fazer o quê? Eu quero trazer uma memória para você, para sua casa, para sua família, para o meu povo que se aproxima de mim. Vocês precisam estar aproximados de mim, porque eu sou Deus bom. Sou Deus que amo vocês. E eu sou Deus poderoso. Eu não sou um Deus qualquer. Eu sou o soberano Deus. Amém? Aí depois disso, a identidade, aí o Senhor fala, em Levítico 23, eu vou ler aqui. 1 e 2, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, e são estas as minhas festas. Então, a festa do Senhor, ele está falando, a festa é do Senhor, a festa não é do judeu, a festa é daqueles que verdadeiramente têm a fé que Abraão teve. O Senhor fala que nós somos herdeiros de Abraão. Você tem a mesma fé que Abraão teve? Então, essas são as festas do Senhor, o teu Deus. Então, não é festa de judeu. Judá, irmãos, é uma tribo só.
Aqueles que pensam que estamos aqui judaizando estão pensando errado, porque não estamos trazendo as leis do judaísmo, estamos trazendo aquilo que Deus declarou, que Ele quer que nós venhamos a celebrar as suas festas, porque Ele diz que as festas dele são por decreto perpétuo. Amém? É perpétuo. Não é para você celebrar hoje e não celebrar amanhã. A palavra de Deus diz que de ano em ano você celebra, você faz uma memória na minha presença. Amém? Então vamos lá, mais para frente um pouquinho. E outra coisa, todas as festas, nós vemos essas festas se cumprindo em Jesus. Quando lá em Mateus capítulo 5 fala a respeito, Jesus falando, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei, o que acontece? O que Jesus fez é isso daqui, ó. Ele pega a lei está aqui, ele fala, eu sou Jesus, e vamos ver se dá para fazer mais ou menos, eu encapo a lei, eu coloco a lei dentro de mim, isso aqui é a lei, isso aqui é Jesus, coloco a lei dentro de mim, todos quanto comem de mim, já comem o cumprimento da lei, por isso não andamos por lei, andamos por fé. Nós andamos por fé, a lei está dentro do Cristo vivo. Então, por que nos sentamos aqui hoje fazendo algo chamado Páscoa? Porque a Páscoa está dentro de Cristo. Não é judaísmo, as festas são do Senhor. Quem é esse Senhor? É o Cristo vivo que me entrega como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu entro agora, se Cristo é o meu pão, se Cristo é meu alimento, eu me alimento agora de Cristo e eu tenho as realidades espirituais que Deus proclamou lá na Páscoa do Velho Testamento. Está dando para entender ou não? Então é isso que quando nós assentarmos à mesa, nós tomamos as realidades. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é a imagem real de todas as coisas. Aquilo que nós vimos no Velho Testamento são sombras, mas isso não quer dizer que uma sombra, ela não tenha revelação. Cristo vem, ele pela luz que ele traz revelação àquilo que é sombra, e ele fala, eis o Cordeiro de Deus, revelado daquilo que está no Velho Testamento, e eu pego aquela realidade espiritual e me alimento dela. E conforme eu vou me alimentando das revelações do que Cristo diz que ele é no Velho Testamento, eu vou ficando forte. E qual é o interesse de Deus? Te fazer forte. Porque o povo que conhece as revelações do Senhor, o seu Deus, se torna forte, faz proezas. Deus está levantando um povo que faz proezas. Deus não está levantando um povo raquítico, um povo que se submete a qualquer coisa que é entregue para ele. Não. Deus está levantando um povo forte. Um povo que tem as características do próprio Cristo. Cristo não andou em derrota, Cristo andou em vitória. E é isso que nós precisamos aprender. Amém? Aí depois nós vamos ter os 4 cálices, que nós vamos falar daqui a pouco, os 4 cálices da ceia, como que vai ser dessa Páscoa. Então eu só queria dizer para você que Deus nos tira de debaixo das cargas, Deus nos livra da servidão, Deus nos resgata com o braço estendido e Deus diz, olha, eu vou tomar vocês e vou transformar vocês em meu povo e eu serei o Deus de vocês. São 4 realidades diferentes que nós vamos ter os 4 cálices aí para tomar depois. Amém? Agora, eu gostaria de falar um pouquinho o porquê de celebrarmos essa festa. A primeira coisa eu já falei, porque é um encontro de intimidade. A segunda coisa é porque eu comecei a falar, é uma memória, certo? Então, nós vamos guardar isso por memória. E a memória, ela é algo, irmãos, a nossa mente ela é tão tremenda que está tudo lá dentro. Só que não é tudo que sobe, mas está tudo lá dentro, organizado pelo Senhor. E pode ver que tem memória que você e eu temos, que elas estão tão escondidas que quando uma situação acontece e aquela memória é acessada, você leva até um choque. Você fala, nossa, eu não lembrava disso, mas está lá. Porque o nosso HD, vamos colocar assim, o nosso lugar de memória, ele é muito poderoso. Então, o Senhor está falando, faça memórias. Depois nós vamos ver o texto. Então, o que você precisa entender? O que é a Páscoa? A Páscoa é uma memória de família. O Mateus, a Letícia e o Dom não estão aqui. Qual é o ideal? Que eles estivessem aqui. Porque é uma memória familiar.
Então, reúna a tua família. Quando a primeira vez que foi celebrada essa festa chamada Páscoa, reuniu-se toda a família. E se a família fosse muito pititica, era para chamar o vizinho. Junta duas famílias pequenas aí, chama o vizinho e vem participar, porque é uma festa familiar. E como é uma festa espiritual, precisa ter um sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? O Cristo vivo está aqui para fazer a intermediação entre nós e o Pai. E quem mais está nesta festa, nessa celebração, nessa Páscoa? O próprio Deus. Porque se o sacerdote está, porque nós o convidamos para estar, o próprio Deus vem. Então é uma memória de ativação, uma lembrança, uma reafirmação, uma proclamação do quê? De um ajuntamento familiar, sacerdotal e divino. Então, o Senhor está nos entregando essas vitórias hoje. Depois, para que os nossos filhos a perpetuem. Então, a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, 41 e 51, vai falar o seguinte: quando o teu filho te perguntar por que estamos fazendo esta festa, sabe que você vai falar para ele? Porque o Senhor, o teu Deus, te tirou com braço forte e mão estendida de um lugar de morte. No Velho Testamento, te tirou do Egito, executando sinal, maravilha, prodígio contra os deuses lá do Egito, que deuses não eram. 430 anos de escravidão. Deus falou: deixa o meu povo sair para adorar Satanás, Faraó. Então, essa é a memória que você vai falar para o seu filho no Velho Testamento. E qual a memória que você puxa agora no Novo Testamento? Você vai falar para o teu filho, para a tua esposa, para a tua casa, a tua família. Perpetue esta memória. Ah, mas por que eu vou perpetuar? Porque é um sinal daquilo que Deus fez a teu favor. Você tem um caminho, um destino profético para a morte, mas agora você tem um destino profético para a vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vai celebrar a Páscoa com esse tipo de entendimento. Então, quando alguém me perguntar, mas por que vocês celebram a Páscoa? Porque eu entendo que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se assentou dentro de mim, num trono de glória exaltado, dentro do meu coração. É por isso que eu estou celebrando. É intencional, é proposital, é voluntário, é espontâneo e é um ato de adoração. Tá dando para entender? Próximo. Aí depois, aí ele fala sobre isso, quando o teu filho perguntar. Aí depois vai ser o mesmo no 51. E uma palavra que o Senhor me deu é o Salmo 72, 17 a 19. A palavra de Deus diz assim: e o nome do Senhor se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. Então, irmãos, aqui no 51, olha o que Deus fala. Vou voltar um pouquinho ali no 51. Quando o teu filho te perguntar, você vai falar para ele: é isso que o Senhor fez, tal, tal. E isso será como sinal na tua mão, aquelas fitinhas, o tefilim, né? E por memorial entre os teus olhos. Ou seja, vai guardar na tua mente, aqui no frontal. Aleluia. E ele fala: para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Amém? É um memorial para coração, porque a boca fala que o coração transborda. Então, o Senhor está falando, você vai guardar isso no coração dele, porque você vai guardar esta ordenança, né, pelo tempo determinado, que é de ano em ano. Então, quando você chama a sua família, o que você está fazendo? Você está falando: olha, o nome do Senhor precisa permanecer eternamente. Não é passageiro, é de ano em ano. É de ano em ano que você se lembra, numa festa intencional, que o Senhor, o teu Deus, te tirou de um destino profético maldito e te fez assentar com os príncipes. Entendeu? Que Deus está falando? Aí ele vem lá: olha, e o teu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. Aleluia, resplandecer. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações, lhe chame bem-aventurados. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel, que opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória, e que a sua glória encha toda a terra. Amém? Então, para que é? Para perpetuar o nome do Senhor. É para você ensinar o teu filho. Observe que, às vezes, nossos filhos sabem muitas coisas de datas, mas não sabem o que Jesus fez a nosso favor.
Você já inculcou na mente do teu filho? Eu já inculquei na mente do meu filho, ou na mentezinha do Dom, filho. Houve um dia em que o Senhor veio morrer em cruz para me resgatar e me levar para o céu. Jesus, ele fez isso por mim, ele me livrou do escrito de dívida que era contrário a mim e me colocou agora novamente nos braços do Pai. Vamos celebrar isso? E qual é o dia propício? É o dia da Páscoa. Amém? Glória a Deus. Depois, o que mais que tem aqui? Para que nos lembremos e passemos adiante para contar para a nossa família que Deus sentenciou o Egito e todos os seus deuses. Assim como Cristo tomou o escrito de dívida e tomou as chaves da mão do diabo, a saber, a chave do inferno e da morte. Quantos de nós gastamos tempo falando essas realidades espirituais tão poderosas para os nossos filhos? Quantos de nós estamos trazendo a cultura do céu para os nossos filhos? Quantos? Que o Senhor nos dê essa graça, irmãos, de trazermos a cultura do céu. Ah, quem é o teu Deus? Ah, é Jesus. O que Jesus fez? O que Jesus fez? O que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus fez algo tremendo, maravilhoso. Então, precisamos passar isso com entusiasmo. Agora, que tipo de memória estamos trazendo para os nossos filhos? Porque da memória que ele formar no entendimento dele, que nós estamos ajudando a formar, é que vai estar a identidade dele. Amém? Vamos lá. Aí depois, esses dias vi na televisão, na televisão não, é naquele negócio de Instagram, uma moça recebendo palavras, estava anexado na mente dela, algo que mostrava como o frontal dela, ou seja, como o cérebro dela recebia. Conforme ela ia recebendo aquelas palavras ruins, aquele negócio ficava descompensado, ia ficando tudo estranho, levantava o estresse por dentro dela, tudo. E aí depois as palavras boas começaram a vir. O que aconteceu? O frontal dela começou a entrar em lugares de paz. Isso eu estou falando de pensamentos e falas rápidas. Agora imagina você, o tempo todo, o teu filho ouvindo, ah, você é uma porcaria, ou o tempo todo o marido ouvindo, você é uma porcaria, ou esse tipo de palavra. Vai criando memórias. Então aqui é uma mesa de memórias, é uma mesa de palavras. É uma mesa onde vai dar identidade espiritual para cada um de nós. Aí depois vem aqui, passamos adiante, que Deus sentenciou, nos livrou. Ele sentenciou, ele tirou, ele libertou, santificou, ele redimiu e ele restaurou as nossas vidas a uma posição. Aonde? Lá no Éden? Não, o Éden não é nossa origem, mas ao coração de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você voltou, eu voltei, não foi para o Jardim do Éden, não, irmãos. Nós voltamos para o coração de Deus, nós estamos separados de Deus, cortados de Deus. Mas Jesus vem dar uma veste nova para nós e agora ele nos dá o quê? Um novo e vivo caminho para voltarmos ao coração de Deus. Isso precisamos receber depois, porque precisamos saber que ele nos chamou para testemunhar como igreja. Você entende que Deus te chamou para testemunhar como igreja? Veja que interessante. Depois eu vou falar sobre isso e não vou ficar repetindo. Porque ele quer se revelar poderoso, forte, justo, amoroso e do lado de quem ele atua na guerra. Eu e você precisamos entender. Irmãos, Hebreus capítulo 2. A palavra de Deus diz assim, ó, não é a anjos que Deus socorre, mas aos filhos de Abraão. Não é a anjos que ele está interessado. É em mim e em você que ele está interessado. E por que queremos desistir? Por que estamos tão embaraçados? Por que estamos tão longe daquilo que Deus tem de realidade espiritual para nós? Por que estamos tão confusos? Por que estamos tão amedrontados? Aleluia! Aí vem lá, já falei, é uma renovação e uma confirmação de aliança, como disse, é familiar, é sacerdotal, é divina. É uma porta de oportunidade. Por que é uma porta? Porque se é um estatuto perpétuo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, tem uma bênção para você lá. Aquilo que Jesus faz no céu, irmãos, aqui a nosso favor na terra, é eterno. Então, se ele colocou uma porta, é sinal que você pode acessar essa porta e falar, eu vim buscar o que é meu. Eu vim comer, lembra, Jesus, aqui está a festa. Eu venho comer de Jesus, Jesus é isso aqui, a festa está aqui dentro, eu como daquela realidade que Jesus é, e eu vou verdadeiramente pegar as bênçãos que tem naquele lugar. Amém? Depois, porque tal, portal, já falei, o cordeiro não morrerá de novo, precisamos entender isso. Jesus não vai morrer de novo, ele morreu uma vez para sempre, mas a realidade espiritual está lá, da morte do Cristo vivo. Eu posso usufruir disso.
Aleluia! Para darmos e recebermos as verdades e as realidades que ele tem para nós. É para gerarmos pelo vínculo da fé no sangue. Irmãos, isso aqui é muito importante. Eu vou levantar um pouquinho. Irmãos, quando nós pegamos no Velho Testamento, por que aquele povo ele recebeu? A palavra de Deus, em Êxodo 19, fala o seguinte: eu estou levantando um povo, vocês são propriedade minha. Vocês são uma nação sacerdotal. Ele fala isso para aquele povo: vocês são um povo exclusivo meu. Quando ele estava tirando o povo do Egito. Olha que coisa tremenda. Quando ele vai tirar o povo e levantar a sua igreja, sabe o que ele fala? Vocês são nação santa, raça eleita. Aí ele não fala mais que é só um povo exclusivo. Pedro fala isso. Ele não fala mais só, vocês são um povo exclusivo de propriedade minha. Ele fala, vocês são uma raça eleita. Por quê? Uma raça eleita, porque nós mudamos de lugar. Nós não somos mais as velhas criaturas, não somos mais filhos de Adão, nós somos filhos de Deus, somos uma nova raça, aleluia! Somos uma nova criação. É por isso que estamos celebrando, porque eu sou uma nova criação, eu posso me assentar à mesa e com liberdade comer todas as verdades e realidades espirituais que me são pertinentes. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia! Então aqui, é para gerar pelo vínculo da fé no sangue. Se no Velho Testamento, sangue no umbral, no Novo Testamento que tem o sangue de Cristo derramado a nosso favor. Aleluia, todo paralelo está aí. Aí depois, agora pois, tal, já falei, nas vergas na porta, no Velho Testamento, nas vergas da porta, na morte do cordeirinho e no comer do cordeirinho. Agora é para nós como igreja, veja lá, vós sois raça eleita, tal, já falei. 4, sois um povo nas tábuas de carne no coração. No Velho Testamento, na casa. Agora é individual. Você pode estar numa mesa de Páscoa, o teu filho querer e você não querer. Mas o Senhor fala, aqui, é na tábua do vosso coração agora que esse sangue está. Vou colocar a minha lei dentro da tua mente, vou inscrever na tua mente e no teu coração. Agora é na tábua de carne. Você entende o que é que Deus está fazendo de mudança de ambiente na nossa vida? Aleluia, glória a Deus. E aí ele fala, a morte do cordeiro, da qual eu posso me alimentar. Realidades espirituais. No Velho Testamento, no Novo Testamento. A sombra dos bens vindouros, Jesus vem e traz luz. E nós podemos nos alimentar através dessa luz. O Cristo vivo, que veio em carne. Aleluia. Outra coisa que Deus fez. Ambos. Os dois, tanto no Velho Testamento, o povo. Não é interessante que Deus fale para aquele povo que aquele povo é um exército? Você olha para aquele povo, você vê aquele povo no exército, você só vê um povo murmurador. Mas Deus fala assim, as minhas hostes vão sair do Egito. Ele fala assim, os meus exércitos vão sair do Egito. Olha que estranho. Deus olha para aquele povo murmurador, desorganizado, bagunceiro, cheio de incredulidade, e Deus olha e fala, é minha hoste. É o meu povo, é o meu exército. Ele olha para a igreja e fala a mesma coisa, porque senão ele não deixaria para nós as armaduras para nós usarmos. Então Deus chamou aquele povo de exército, ele chama a sua igreja de exército. Aleluia. Você faz parte de um exército. Você não está aqui, eu não estou aqui para perdermos tempo com a nossa vida. Nós somos uma raça eleita. Nós estamos em outro lugar de glória. Nós fazemos parte de outra dimensão espiritual. Nós não estamos na dimensão da morte. Nós estamos na dimensão da vida. E isso precisa ficar claro dentro de nós. Aleluia. Aí ele fala, vocês são propriedade exclusiva, vocês são sacerdotes. Porque ele fala para aquele povo, vocês me serão um reino de sacerdote. No livro de Êxodo, capítulo 19. Vocês serão para mim uma propriedade exclusiva e um reino de sacerdote. O que o sacerdote faz, irmãos? O que o sacerdote faz? Ele intermedia entre Deus, as realidades de trevas e aquilo que é o próprio homem. Então ele estava falando, olha, Israel, vocês são um reino de sacerdotes, vocês vão demonstrar ao mundo que eu sou o Senhor. E a igreja precisa fazer o quê? Demonstrar ao mundo que ele é o Senhor. A mesma função, a mesma autoridade, o mesmo poder, o mesmo princípio que regia no Velho Testamento rege agora. É para isso que Deus te chamou e me chamou, para sermos uma nação que demonstre quem é Deus. Aleluia. Bora. Aí ele fala lá. Então já falei, nós somos um reino, somos um exército, sacerdotes, somos reis. Nós somos reis. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele é rei dos reis. Quem são os reis, irmãos? Quem são os reis?
Agora observa quanto de governo tem na tua vida. Quanto de governo tem na tua vida? Quanto de governo tem na sua vida? Governo sobre o quê? Sobre circunstâncias, sobre situações, sobre problemas, sobre emoções, sobre a nossa alma. O quanto de governo do céu nós temos na nossa vida? Como está a tua vida? Como que você governa aquela má notícia que chega? Nós governamos pela palavra ou nós governamos pela circunstância? Chega mais firme está o meu coração ou nós sucumbimos diante do peso da palavra? Deus está chamando nós, cada um de nós, para o governo. E Ele está falando isso na sua palavra, não sou eu que estou falando. Aleluia. Então, a sexta e última característica que eu quero colocar, nós precisamos entender que a Páscoa, no Velho Testamento, é uma fuga, é um voo. O nome Nissan quer dizer, a Bíblia quer dizer primeiro, mas o nome Nissan, ele quer dizer a fuga deles, o voo deles. Que fuga que é essa? Que voo que é esse? Você estava no império das trevas e você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Essa é a fuga que Jesus fez através da cruz. Até aí, beleza? Agora, então, vamos partir para a ceia, para a celebração dessa Páscoa em si. Agora, eu vou fazer uma oração e eu gostaria, em nome de Jesus, que vocês concordassem com essa oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos neste lugar para declarar o porquê estamos celebrando a Páscoa, Pai. Porque são realidades espirituais tremendas que nós precisamos aprender a tomar posse, Senhor. Então, nesse dia, papai, aquilo que nós falamos aqui, Senhor, que seja recebido com grande alegria pelo nosso coração, em fé, Pai querido, para que caia por terra os espíritos de religiosidade, os espíritos que se opõem às realidades espirituais que o Senhor quer trazer para nós, papai. Em nome de Jesus. E agora, já que vamos celebrar a Páscoa, Senhor, nesse momento, tomando posses desses elementos, papai, em nome de Jesus, vem e traz para nós a tua graça, o teu mover, o teu agir, papai, para que entendamos que verdadeiramente tu és um Deus de amor, um pai que veio a nosso favor, tu és um missionário incansável, em nome de Jesus, venha Espírito da verdade mais e mais neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Irmão, se alguém ficar com sono, pode se levantar, que nós não vamos escandalizar, amém? Porque é tarde, né, a parte da tarde às vezes dá um pouquinho de sono. Aí vamos lá. A celebração em si. Então, nós vamos ter, irmãos, 4 cálices. Eu gostaria que os irmãos aí, o apóstolo Alexandre e o Fernando, fizessem a gentileza de colocar os cálices aí, o primeiro cálice, porque nós vamos falar. Você pode servir os irmãos do cálice? Fazendo um favor? Aí o Fernando faz uma parte, você faz outra parte. Então, por favor, já encha o seu primeiro cálice aí. Amém? Que é um cálice de santificação. Esse é um dos cálices mais tremendos que existem, por quê? Porque ele vai falar de algo muito especial para as nossas vidas. Aleluia. Ele é um cálice, irmãos. Ah, tá. Tá bom. Ele é um cálice, irmãos, olha aqui, ó. Ele é um cálice que nós vamos entender que ele vai falar a respeito. Quando você e eu tomarmos esse cálice, o que vai acontecer com você? Você vai entender pela palavra de Deus, junto com os outros elementos, que você entrou num lugar posicional diferente do que você tinha. Quando você entender a manifestação desse cálice, nós vamos pegar 3 elementos, irmãos. Você vai pegar o seu raminho de salsa, pega aí um raminho de salsa. Ó, o pessoal aqui não precisa pegar um raminho inteiro, não, que é bastante coisa para comer. Amém? Pega um raminho aí que você dá conta, põe aí no seu pratinho. Amém? Vai passando aí, no ramozinho de salsa. Amém? Já abre a tua pinhatinha de salmoura aí. Nós vamos ter aqui algumas coisas para fazer. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Anderson. Deus abençoe. E depois nós vamos lavar as nossas mãos. Cada uma dessas coisas, ela tem um significado. Cada uma delas tem um significado. Por quê? Porque Jesus, quando ele fala lá no Velho Testamento, você vai pegar o teu hisopo, você vai passar no sangue, você pega no sangue e depois passa no umbral. O que é esse raminho aqui, ó? Profeticamente falando, você sabe o que é isso aqui? Quando você pega, Deus falou para você assim, Pati, eu quero que a tua casa seja protegida do sangue, do anjo da morte. E eu quero que você pegue um hisopo, molhe no sangue do cordeiro e depois você passe na verga da tua casa.
Quando você obedece, o que você acha que você fez? O que estava gerado no teu coração? Pela obediência? Uma proteção, porque você creu. Entendeu? O que é o isopo? Camanda! O que é o isopo? O isopo é você falar para Deus, eu creio na tua ordem. Você entende o que é um isopo? Uma salsinha. Você entende? É você falar para Deus, Deus, eu creio que o anjo da morte vai passar por cima, porque eu já vou ter uma morte aqui dentro. Eu já tenho a morte do Cristo vivo falando a meu respeito. Aleluia! Então, você vai pegar o teu raminho de isopo e falar para Deus, ó, tá aqui, ó, porque esse tempo de lágrimas, aí você vai molhar isso aqui na sua salmorinha e você vai falar para Deus, esse tempo de lágrima eu não quero mais na minha vida. E você pode comer isso daqui como uma memória. Aleluia! E você pode falar para Deus, Deus, essas lágrimas que eu tinha lá no tempo da escravidão, eu não vou querer mais, Jesus. Aleluia! Está dando para entender? Alabanô, decaie. É um tempo diferente, é um tempo de vida. A morte está substituindo a tua vida, a minha casa. É o tempo de nós comermos. Amém? Então, pegue a tua salsinha aí e coma. Aleluia! 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 Senhor, nós declaramos que cremos naquilo que tu dizes. Nós declaramos que essas águas, ó Pai querido, com sal, que é uma memória das lágrimas que passamos naqueles lugares, ó Pai querido, no tempo da escravidão. Estão sendo levadas embora. Em nome de Jesus, vai fazendo a sua oração. Vai apresentando as suas lágrimas. Vai apresentando as suas dificuldades. Vai apresentando as memórias de dores, os fracassos, as decepções. Fala, eu tenho fé, meu isopo está aqui. Está passando na bandada roque calatu e calamandandate cai. Está passando aqui, debatar rabachecataia. Ah, tu estás passando aqui neste lugar, rabaturia, para mudar memórias de lágrimas profundas, para mudar gritos de dor, de desespero. Andai! Tu estás passando aqui, racandai, porque tu és Deus, tu és o Senhor, rabachecai. Estamos aqui, Pai, para tu sarares famílias, para tu sarares destinos proféticos, para tu trazeres, ó Rei da Glória, a nossa memória, aquilo que tu fizeste na cruz do Calvário, dizendo para nós, já tem uma morte aí dentro, mas é uma morte que não fica na morte, ela ressuscita. Então é neste lugar, é uma passagem, Senhor, é um portal, Senhor. Nós passamos pela morte do Cordeiro e depois vamos viver a vida do Cordeiro dentro de nós, papai. Te louvamos, porque tu estás falando para nós, olha, eu quero enxugar, e o Senhor enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Lembra, Pai querido, lembra agora, traz a tua memória agora, escreve nas tuas atas celestiais aquilo que o teu povo está colocando diante de ti. Queremos que seja apagado essas dores. E se há dores hoje, Pai querido, situações que hoje estão tão difíceis de serem revertidas, estamos assentados nessa mesa para fazer um acto profético e dor, esse tipo de manifestação. Ó Pai querido, onde as lágrimas de mim dominam, a dor me domina, onde a tristeza, a angústia me domina, está sendo cessada hoje, porque nós vamos ver o problema de maneira diferente, numa posição diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Shalom, boa tarde, glória a Deus. Queria falar algo dessa parte da família que a apóstola falou. Muito importante a gente entender algo, que a família, eu entendo que geralmente nós somos divididos. Eu vivi numa casa dividida por muito tempo. Todo mundo sabe disso. E a Páscoa ela vai trazer justamente esta ideia desta unidade, de estarmos então diante desta festa, onde Deus está falando assim, se unam,
seja uma família unida, porque tinha um lugar só de proteção. Eles teriam que estar dentro de uma casa onde aquele sangue tivesse no umbral para que o espírito da morte passasse por cima. Era a única chance deles. Então eu entendo que nessa palavra que nós trouxemos a semana passada a respeito desta pasta de figo, o que Deus está esperando de cada um de nós? Se unam. Vocês não são concorrentes, vocês não são, vocês são aliados. Então, dentro da família, marido, mulher, os filhos, entendam, nós somos aliados. Você não vai ganhar nada sendo concorrente da sua esposa, do seu esposo, da sua filha, mas nós somos aliados em Cristo. E aí nós vamos ter essa pasta de figo, ou seja, vai sumir todo mundo. Teremos uma unidade em torno do nome de Jesus Cristo. A pasta fala de algo que vai ser ali colocado figo, então tinha os figos maiores, os menores, os mais bonitos, os mais maduros, mas quando você olhava para aquela pasta, era algo homogêneo e que estava justamente uma coisa só. Não tinha mais a minha vida, o Anderson, a Maiara e cada um que está aqui, mas era uma massa só, era uma pasta só, algo que estava ali para fazer toda a diferença, porque Cristo estava operando através daquele lugar. E a palavra fala o quê? Aquela pasta foi uma orientação dada por Isaías: faça uma pasta de figo, coloque na úlcera do rei e o rei será curado. E a apóstola falou aqui: nós somos reis, então você quer ser curado, entre na unidade, faça uma pasta de figo, seja um só, coloque em cima da sua úlcera, da sua doença, da onde você está enfermo, na sua casa, na tua família, e comece a ser curado como rei. Comece a sarar a tua casa através desse sangue no umbral, porque o sangue, a vida está no sangue. Onde estava a proteção real? A família estava dentro da casa, estavam comendo um cordeiro. Era uma manifestação de estarem comendo o próprio Cristo. Mas o que realmente trazia vida? O sangue que estava no umbral lá fora. Lá era o negócio, porque o anjo da morte via então aquele sangue no umbral e ele não passava por cima porque você estava lá dentro comendo, mas ele passava por cima porque tinha um sangue te representando lá fora. Então é necessário que o sangue esteja no umbral. É isso que vai nos trazer vida. O que está te trazendo vida é você estar unido com a tua família, comendo do cordeiro e guardado pelo sangue. Aleluia. O sangue está no umbral, você não está vendo mais o sangue, mas é ele que está fazendo com que o anjo da morte passe por cima. E é por isso que nós estamos celebrando essa Páscoa, por isso que nós cremos nisso, é por isso que nós tomamos posse desse sangue, que a vida está no sangue, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Seja curado, seja liberto, seja livre por causa do sangue. Tenha vida, eu te abençoo para que você tenha vida, eu te abençoo para que cada um aqui tenha vida, a tua família tenha vida por causa do sangue que está no umbral. Vamos comer do cordeiro e vamos desfrutar do sangue em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero falar aqui para as famílias que os maridos e os filhos não estão, tragam a presença deles agora. Traga junto agora, gaste um tempo em oração. Chama a Ananda para sentar nessa mesa, pelo Espírito de Deus. Amém, meu filho? Amém? Maiara, Val, Zete, amém? Quem da tua casa não está à mesa? Chame para estar, irmã Cecília. Amém? Quem não está à mesa, chame, irmãos. Meu esposo não estava. Acho que nas minhas 3 primeiras ceias, meu esposo não estava. Mas hoje ele está aqui e auxiliando a ministrar. Mas todas as vezes que a gente fazia ceia, eu fazia ceia, o meu esposo, o meu filho, a minha nora estava comigo. Amém? Então, traga a tua família para essa mesa. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Vamos continuar falando. Em nome de Jesus. Amém? Já oraram? Conseguiram? Fala para trazer, não dá nem tempo para orar, né, irmãos? Misericórdia. Então, Pai, em nome de Jesus, cada um dos familiares, ó Deus, que estão faltando a essa mesa, Senhor, nos são caros, ó Pai querido, por favor, traga para a mesa, Pai, mesa de comunhão, mesa de unidade, mesa de proteção, de ressurreição, de livramento de morte e de vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então, agora, irmãos, nós vamos fazer a outra parte. A gente pediu para colocar uma vasilhinha com água. Então, você vai lavar as suas mãos com a representação do quê? Você pode lavar as suas mãos falando para Deus o quê? Você vai falar assim, para o Senhor, o nosso Deus. Senhor, eu quero deixar de produzir as minhas próprias obras. Amém? Lave as suas mãos. Sabe o que a palavra de Deus fala, irmãos? Que o Senhor preparou boas obras para nós desde antes da fundação do mundo. Olha para as tuas mãos. Quais são as obras que você tem feito hoje? Olha aí para as suas mãos. Você vê a glória de Deus aí? Você vê o que Deus está comandando você fazer? Isso está
fluindo da tua mão, ou é a sua vida que está fluindo da tua mão? Qual é a vida que está fluindo das suas mãos? Então você vai lavar as suas mãos hoje, falando para o Senhor: Senhor, eu quero aprender a produzir as tuas obras. Lave as tuas mãos. Lave as tuas mãos. Eu quero aprender a produzir as tuas obras. Em nome de Jesus, amados. É no livro de Efésios que está escrito isso. Eu quero aprender a produzir as tuas obras. Eu não vou andar mais nas minhas obras. Hoje estamos vencendo, irmãos, espíritos de religiosidade. Estamos vencendo aqueles que vêm para nos manter nos lugares onde a nossa própria gerência de vida ocorre. Aleluia, graças a Deus. Vamos aprender a andar na regência do Senhor. Então agora você vai pegar o primeiro cálice. Amém? Lembra que nós passamos, através do hisopo, nós passamos o sangue no umbral. Agora, no ato de você pegar esse cálice e beber, você vai falar para Deus: eu creio. Veja bem, irmãos, espera para todo mundo tomar junto. O que você vai fazer em memória agora? Você vai falar para Deus: eu creio que a partir do momento que o sangue entra em mim, o meu espírito é recriado. Eu sou uma nova criatura agora. Se meu espírito é recriado, eu creio que o tempo das lágrimas de escravidão, não é lágrima de dores que às vezes vêm sobre nós, irmãos, e que são pertinentes àquilo que é a nossa caminhada com Cristo. Porque tem vezes que nós vamos chorar, mas é pertinente ao propósito de Cristo. Não são lágrimas de autopiedade, irmãos. São lágrimas pertinentes ao propósito. É quando a nossa carne começa a ser esmagada por Deus. Então, essa é o tipo de lágrima que Deus quer que a gente derrame. Amém? Aí você vai falar para Deus: Deus, esse tipo de lágrima de escravidão não vai estar mais na minha vida. Eu vou aprender a deixar a obra das minhas mãos para trás. E eu vou agora, ao tomar esse cálice, entender que meu espírito está ressuscitado. Eu estou santificado no meu espírito. Eu estou separado para Deus, porque o meu espírito recebeu a Cristo. Esse é o primeiro cálice. Vamos tomar, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos porque esse cálice nos dá livre acesso ao Senhor. Podemos ser devolvidos agora ao teu coração. O nosso espírito está vivificado. Somos novas criaturas. E porque somos novas criaturas, podemos produzir diferente. Podemos olhar para o nosso passado com a expectativa que ele seja mudado. Pelo poder da tua salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Agora vamos para a próxima. Aleluia. O segundo cálice. O segundo cálice, irmãos, é o da libertação. Oi? Pode encher, sim, pode encher, enquanto eu já vou falando. O segundo cálice é o da libertação, irmãos. Aí ele vai falar o seguinte: veja lá, o Senhor falou aqui em Êxodo, capítulo 6, versículo 6 e 7. Ele vai falar o seguinte: eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Qual é a carga que o Egito colocava em nós, irmãos? É o medo da morte. Então, a primeira coisa, nós somos agora vivificados pelo sangue do Cristo vivo. A segunda coisa, ele fala assim: eu vos livrarei da sua servidão. Esse é o segundo cálice. Deus está tirando o cálice, está tirando de nós o tempo em que nós servíamos como escravos. É uma libertação. E o que precisa ser liberto? A nossa alma. A nossa alma aprendeu a manifestar aquilo que havia no tempo da velha criatura. Então Deus vai falar para nós: olha, quando você for tomar esse cálice, lembre-se que eu te libertei. Que é o que está escrito na palavra aqui, como eu já disse, eu te libertei, te livrei da sua servidão, o tempo da escravidão. E aí ele vai nos dando aqui. Você vai pegar o pão ázimo, que é o matizá, você vai pegar um pedaço dele aí, e você já vai quebrar, né? Pode esperar um pouquinho que eu vou quebrar aqui, ó. É um pão sem fermento. Irmãos, é um pão ázimo. Quando Jesus veio em carne para nos salvar, a palavra de Deus diz que ele não tinha pecado. Não é isso? Você concordou, né, Levi? Muito bom. Então, o que acontece? Ele não tinha pecado. Então, ele não tem fermento. Uma das
tipologias do pecado é o fermento, ou um ato, uma parte profética. É o pão, o fermento. E então, o que Jesus fez? Ele, como pão sem fermento, quando ele vai lá para o inferno, o que ele fala? Diante do adversário, a palavra de Deus, eu creio que é Romanos que fala, que é Coríntios, eu não lembro direito. Fala assim, ó, a morte não pôde detê-lo. Por que a morte não pôde deter Cristo? Por que a morte não pôde deter Cristo? E ela pode nos deter naquele lugar. A morte não pôde deter Cristo porque Cristo não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. E quando Cristo se apresenta para se levantar na sua ressurreição, o que acontece? Satanás, conjecturando, Satanás fala para ele, mas você não vai sair. Aí Jesus fala para ele, então me mostra. Onde foi que eu pequei? Onde foi que eu pequei? Mostra para mim onde foi que eu pequei. Então, Cristo, ele é um pão sem fermento. Ele não tinha pecado. Então, o adversário não pôde detê-lo. Então, o que Deus vai falar para você e para mim? Olha, eu já libertei a tua alma desses lugares de escravidão. A minha alma não tem pecado. Come da minha alma para que a tua alma pare de pensar como o mundo pensa, de sentir como o mundo sente e de ter vontade como o mundo tem vontade. Come da minha alma. Eu fui partido por vós. Olha aqui, ó, o que Cristo fez. Ele foi partido, sabe por quê? Para ter exclusividade. Você é exclusivo, meu filho. A forma de Deus tratar com você não é a mesma forma que o Senhor trata com o apóstolo Alexandre. A forma de Deus tratar com os irmãos aí, perdão, em particular, não é a forma que ele vai tratar com Elisete. Por quê? Porque ele foi moído para que houvesse forma graça, para que houvesse multiforme sabedoria, para que houvesse verdadeiramente respeito pela vida de cada uma das pessoas que estão na face da terra. Você entende por que esse pão foi moído e ele é sem fermento? É para você e eu termos livramento da morte, para você e eu verdadeiramente entendermos que o Senhor é o nosso Deus. Já tem? Ah, então tá. É para você e eu entendermos que tem um lugar de restauração para as nossas vidas. Um lugar de comunhão para as nossas vidas. Um lugar onde Cristo, ele vai fazendo ali, deixa eu ver aqui o que mais que vai falar. Primeiro cálice já foi. O ázimo aqui, nós vamos falar para Deus. O justo pelo injusto. E você pode comer desse pão e falar para Deus, Deus, eu posso ter a natureza do meu Cristo. O livro de Pedro fala, eu sou o co-participante da natureza divina. Você pode bater assim no peito e falar, eu sou co-participante da natureza divina. Você entende por que Adão está reinando ainda, irmãos? Porque não entendemos determinadas coisas. Nós permitimos Adão crescer e a palavra de Deus diz, você não deve nada para a sua carne. E por que a carne nos cobra e nós aceitamos a cobrança da carne? Porque não entendemos que não somos nós quem vivemos, é o Cristo que vive em nós. Quem vive em nós não é mais a Elisete velha, é a Elisete que tem um novo nome, que está marcado no livro da vida. Essa é a nova realidade e a nova verdade da Elisete. Agora, nós temos permitido que Satanás, a carne e o mundo faça com que a palavra de Deus e as verdades de Deus e a realidade de Deus seja mentirosa e Satanás seja verdadeiro. Nós, como igreja, precisamos entrar num novo lugar espiritual, onde Satanás seja envergonhado pelo nosso posicionamento, pela nossa decisão. Então, esse aqui é o matizar. Então, ele fala, olha, no pão sem fermento, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é sacrificado por nós. E é para nós celebrarmos essa festa, não com o fermento velho do pecado, mas com a sinceridade e com a verdade. Nós já falamos isso nas ministrações, nós não vamos falar de novo. Então, o Senhor fala, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. É isso que você está fazendo aqui nessa Páscoa, comendo diante do Senhor. Aí vamos lá. Aí temos as ervas amargas. Aí depois temos a pasta de maçã com mel. Então, irmãos, eu acho que eu dei um pedacinho muito pequeno, porque nós vamos colocar a pasta de maçã com mel nesse pão. Então, alguém, por favor, pega o pão, dá um pedacinho maior aí para o seu irmão. Amém? Em nome de Jesus, pega essa colherzinha aqui, já distribui aí um pãozinho maior para o seu irmão. Fala, que irmãzinha mais ridícula, meu Deus do céu. Como tá ridícula essa irmã, Jesus? Será que não tem mais pão? Não, Jesus. Vamos lá, meus irmãos.
Pega um pedaço de pão aí. Você vai comer o teu Cristo vivo para mudar realidades mentirosas. Amém? Você vai comer o seu pão aí, porque você vai mudar realidades mentirosas, irmãos. Essa pasta de maçã com mel aí, não é? Tem outras pessoas que têm outra receita. Aqui nós fizemos uma maçãzinha com mel e canela. E de vez de eu fazer ralado, eu bati no liquidificador, ficou meio estranha. Mas o que significa a pasta de maçã com mel e canela? Ela significa o tempo em que a gente produzia para o Egito. E a gente produzia e não via nada. É uma doçura, irmã, enganosa. Então hoje você vai pegar... Isso, Zete, obrigado. Você vai pegar o seu matizar, que é o pão sem fermento, e você vai pôr a sua massinha aqui, ó. Você vai falar para Jesus assim: eu creio que tu és real. Eu creio que tu mudas o meu passado de escravidão. Eu creio que tu tiras toda a ilusão da minha vida. Eu creio que hoje o que eu vou comer for doce, vai ser doce mesmo. Não é uma mentira, não é um engano, não é um trabalho escravo que não produz para a geração. Quando o apóstolo Alexandre foi falar isso aqui na igreja, ele falou a respeito, já pensou eu trabalhar e não conseguir deixar nada para o dom? Já pensou o Fernando trabalhar e não deixar nada para o Levi? A mesma coisa o nosso irmão ou as irmãs, não deixarmos nada para aqueles que dizemos que devem perpetuar o nome do Senhor. Que engano que é esse? Que ilusão que é esse? Que é essa? E eu estou falando, irmãos, não é apenas de herança financeira. Eu estou falando de legado por dentro. Coisa de comportamento, de atitude. Atitude de homem, de mulheres, de valor, de caráter. Pessoas que saibam a quem pertence, pessoas honradas, honrosas. É disso que eu estou falando, de legado por dentro e de herança espiritual também. Onde os demônios vão ser sentenciados, onde aquilo que acontecia na tua família, na minha família, seja sentenciado pelo poder do nosso Deus. Então você vai falar, eu estou comendo um pão sem fermento, que significa o meu Cristo, que o adversário não pode segurar na morte, porque eu creio que toda morte que havia na minha escravidão lá no passado, no pecado, ele está substituindo por uma realidade que agora é doce na minha vida, porque eu creio que ele fez aquilo que ele falou que ele fez. Amém, irmãos? Então vamos comer todos juntos, em nome de Jesus. Ficou bom até, né? Glória a Deus. Tá bom, Levi? Oh, glória. Aleluia. 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 Irmão, nós vamos pegar mais um pedacinho de matizar e nós vamos fazer a mesma coisa com a erva amarga. Pega a tua erva amarga aí. Em nome de Jesus. Agora você pode pegar aí um pedacinho e você vai fazer uma substituição. Peguei aqui. Você vai fazer uma substituição. Você vai falar para Deus, Deus, aquele tempo de amargura não está lá mais na minha vida, porque eu tenho um pão sem fermento para comer. Aleluia! Eu tenho um Cristo vivo que é por mim. Eu posso substituir as minhas realidades espirituais de amargura, de tristeza, de dor, de rancor, de tragédias, de traumas, de prisões de alma. Eu posso vencer tudo isso em nome de Jesus, porque o Senhor, tu és o meu matizar. Você vai comer junto com as suas ervas. Ah, mas a gente come separado, mas hoje você vai comer junto. Amém? Você vai comer junto, porque você vai falar para Deus, Deus, tu curas a minha memória? Tu estás removendo as memórias de dores? Eu quero isso. As tuas realidades vão começar a valer dentro de mim, irmãos. Em nome de Jesus, nós estamos fazendo aliança com o nosso Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, sem uma configuração no reino espiritual na qual Deus não estivesse se movimentando. O Senhor está se movimentando. Então não pense que isso aqui é vazio, não. Isso aqui nós estamos com fé que Deus está mudando
aquilo que temos de natureza, de coisas ruins dentro de nós. Então você vai pegar seu pedacinho de erva amarga, você vai comer com matizar, você vai comer com gosto isso. Falando, ó, esse tempo aqui, ó, de erva amarga acabou na minha vida. Eu estou tomando um novo lugar, um novo rumo. Vá profetizando, vá falando, vai tomando posse. Em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Aleluia. 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 Irmãos, essa é a hora também de comermos um pedaço do nosso cordeiro. Amém? Em nome de Jesus. Pega um pedacinho aí do seu cordeiro. Depois cada um vai jantar na sua casa. Agora você vai pegar um pedacinho de cordeiro. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos pegar aqui um pedaço de cordeiro para a gente comer, para a gente poder falar para Deus que nós cremos que Ele veio em carne. Carabanda. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou muito alegre. No meu espírito. Aqui, ó. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, ó. Alguém precisava morrer. Cristo é o nosso substituto. Alguém precisava morrer. Então, quando você comer esse pedacinho aqui, você vai falar: obrigada porque o Senhor morreu por mim. Obrigada porque a tua graça é meu favor. Ele é meu substituto. É o justo pelo injusto. Então, você vai pegar o seu pedaço, você vai comer falando para Deus: muito obrigada porque eu estou livre. Muito obrigada porque a tua graça é sobre mim. Obrigada por tu seres meu substituto. E depois nós vamos beber do cálice. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente comer, faça um ato profético na tua vida, cada um de nós, porque nós passamos por muita injustiça nessa terra. Dentro da família, depois dentro da igreja. Uma das nossas maiores injustiças nós passamos em lugares, logicamente, onde nós esperávamos outra coisa. Então, família e igreja são os lugares onde nós somos mais feridos. E quantas vezes a gente fala, isso foi injusto, o que fizeram comigo foi injusto, o que fizeram comigo é uma injustiça. Então, formou-se fundamento de injustiça dentro de nós, que fala através de nós, e nós olhamos para aquilo e fala, cara, tá errado, é uma injustiça. Eu quero que nós hoje acessemos esse cordeiro, esse justo pelo injusto, para remover esse fundamento de dentro de nós, para a gente sair desse lugar e parar dessa murmuração, dessa reclamação, dessa cobrança. Lembra o que Cristo fez por você. Se você acha que foi alguma coisa injusta, então justifique isso através de Cristo. Cara, Cristo não tinha nada a ver com isso, ele era completamente inocente, ele não tinha pecado, ele veio atrás de mim, pecador, perdido. Então, maior injustiça que essa não há. Então, por mais injustiça que nós tenhamos passado nessa terra, seja em qualquer lugar que for, o Senhor Jesus Cristo cumpriu tudo isso também, ele absorveu tudo isso. Injusto, eu fui o máximo para vocês, eu sou um exemplo maior de absorção de injustiça. Então, libere isso. Libera o teu marido, libera a tua esposa, libera o teu filho, libera os teus líderes espirituais, os teus irmãos em Cristo. Quem te feriu de injustiça, substitua. Justifica essas pessoas pela injustiça que Cristo fez para o justo pelo injusto. Vai ser mais fácil para você caminhar e para eu caminhar se nós fizermos essa substituição. Aprendermos que isso foi vencido também por Ele. Amém? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então pega um pedaço aí do seu cordeiro, em nome de Jesus, e se apresente dessa maneira. Já vá comendo e já vá falando, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante de Ti agora, Senhor, dizendo ao Rei da Glória que tomamos posse daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O justo pelo injusto. E nós te pedimos agora, Senhor, que Tu destruas uma mentalidade de injustiça que nos persegue. Não, eu sou a vítima, eu sou o injustiçado. Não, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos quebrar a força dessa mentalidade hoje. Vamos quebrar esse ambiente espiritual que às vezes somos arrastados para ele. Vamos quebrar as casas, Pai querido, de injustiça nas quais nós ficamos e essas casas nos perseguem. Nós quebramos a regência da injustiça pelo poder do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Nós nos apropriamos da morte do Cristo vivo. Em nome de Jesus. Então vamos tomar desse cálice de libertação. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém? Vamos tomar. Obrigada, Senhor. Pelo teu sangue, pela tua carne. Obrigada, Senhor. Ei, porque tu estás conosco. O terceiro cálice agora é o cálice da libertação. Se você tiver um guardanapo aí, por favor, abra, que nós vamos fazer aqui um ato com esse guardanapinho para você entender que Jesus, ele nos comprou. E nós precisamos entender com um pouco mais, assim, de clareza essa compra que ele fez para nós, por nós, irmãos. Jesus fez uma compra tão maravilhosa a nosso favor. É uma compra completa. Não é uma compra pela metade. Jesus, ele não nos comprou pela metade, ele nos comprou por inteiro, irmãos. E nós precisamos entender isso. E você vai pegar esse dedinho santo que você tem aí, e você vai falar para Deus: graças eu te dou, porque o Senhor me comprou. Você lembra que a palavra de Deus diz que ele nos redimiu do inferno e da morte? Ele nos redimiu, ele nos comprou. O que é redenção? É comprar de volta. É pagar um preço para que verdadeiramente possa-se ter de volta aquele objeto que se havia perdido. Então, Cristo, ele pagou um preço. E ele não pagou um preço apenas de morrer, morte de cruz, mas ele pagou um preço também derramando o sangue dele. Então, quando ele nos compra e depois ele fala para você: tá machucada, Elisete? Tá machucada, Paty? Tá com algum problema, Levi? Eu vou te comprar, Fernando, Val, Maiara, Anderson, Alexandre, Fátima, cada um dos amados que estão aí. Eu vou te comprar. E sabe o que eu vou fazer? Eu não vou só ser substituto na morte de vocês, não. Eu vou derramar sangue. Então, o primeiro sangue que eu derramo por você, molha o seu dedinho aí no seu vinho e põe assim no guardanapinho e mostra assim, ó. Fala: Jesus pagou o preço. Pagou o preço. Pelo seu sangue. Sim. Para que eu não precise mais suar para obter tudo aquilo que eu necessito. Amém? Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus suou como gotas de sangue. Então, a palavra de Deus diz: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Então, você não precisa mais suar para ter as realidades de Deus com você. Você tem algo chamado fé, e a fé não transpira. A fé, ela descansa. A fé não trabalha, a fé descansa. Então, o Senhor vai falar para você: olha, com o suor do meu rosto, quando eu estava lutando pela tua natureza, eu verdadeiramente te comprei para que você não precise fazer mais nada que não seja descansar em mim. Quando você descansa em mim, aí você se levanta em mim e eu trabalho por você. É um revestimento. É um revestimento. A palavra de Deus diz que Jesus, o Pai nos colocou dentro do Cristo vivo. E Cristo está sentado num trono. Quando Cristo se levanta para fazer o trabalho, nós levantamos junto. Então, o trabalho nosso é descansar em Deus. Porque quando falamos: Senhor, preciso fazer tal coisa, Ele nos dá comando e Ele mesmo levanta para fazer o nosso trabalho.
Por isso que já lavamos as nossas mãos nas águas, para sairmos das nossas obras. Por isso que ele fala, eu não quero mais que você transpire para nada, eu quero que você aprenda a confiar em mim. Eu transpirei por você. Até aí, o próximo. Aí Jesus vem e fala assim, ó, você está com alguma dor, algum trauma, alguma coisa? Então vamos lá. Você pode dizer assim, Pai, em nome de Jesus, eu abro mão das dores, dos traumas, daquilo que me afligia, porque as tuas costas levaram aquilo que seria a minha dor. Em nome de Jesus, eu recebo essa substituição, as minhas dores, pela tua ressurreição. Aleluia. Amém, irmãos? Olha que coisa tremenda. Comprou e ele fala, agora eu vou passar você a limpo. Vem cá, vem tomar um banho no meu sangue. Eu vou passar você a limpo. Não te comprei para deixar tudo ferido, machucado, estrupiadinho, né? Acabadinho. Não, eu te comprei para te deixar lindo, linda, maravilhoso, por dentro e por fora. É isso que Deus faz por nós. O próximo, qual que é? O da barba. Vamos colocar aí. Diga assim comigo, Pai, em nome de Jesus, eu quero sair de todo lugar de vergonha. Porque quando Jesus teve a sua barba arrancada, a barba fala de dignidade, de honra, de vergonha. E eu quero hoje substituir os lugares de vergonha, de desonra, de desprezo, pela aquilo que o Senhor fez, ao permitir que a tua barba fosse arrancada. Mas agora, tu estás no lugar de glória. E como meu substituto, eu troco a minha vergonha pela tua glória. Porque o Senhor já recebeu lá na cruz a minha vergonha. Eu posso andar em honra. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Aleluia! 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 Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Aleluia! Aleluia! Quem poderia imaginar um Deus assim? Quem poderia imaginar um Deus tão entregue? Um Deus tão completo, tão perfeito? Aleluia! O próximo, irmãos. Aleluia! A coroa de espinhos. Vamos lá. Aleluia! Diga assim, Pai. Tu queres que eu tenha pensamentos bons, saudáveis, maravilhosos. Conforme Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O que é de boa fama, o que tem valor, o que é louvável, e os outros mais estejam na minha mente. Eu quero te agradecer, porque tu foste coroado com uma coroa de espinhos, para que eu não pensasse mais de acordo com cardos, com abrolhos e espinhos. Os dominadores de mente não precisam mais e não podem mais segurar a minha mente em lugares de cativeiro. Eu declaro uma mente livre, porque ele tomou sobre ele essa cruz, essa coroa, mas ele deu para mim uma coroa de glória, e eu tomo posse dessa. Ele é meu substituto legal. Eu tomo posse da coroa de glória, em nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça e vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós sentenciamos agora todo tipo de pensamento, Senhor, que queira ter domínio no meio do teu povo, no meio daqueles que são filhos de Deus, no meio, ó Pai querido, das nossas vidas, ó Rei da Glória, onde o adversário quer levar cativo o nosso pensamento, nosso entendimento, mas nós queremos dizer que agora, nós, pelo poder da nossa decisão, levamos nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, para que todo tipo de altivez, de soberba, de arrogância, que venha se levantar contra o conhecimento do Cristo vivo, venha cair por terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Amém, meus amados? Agora vamos lá, das mãos e dos pés. Aleluia. Vamos lá, mais um. Das mãos primeiro. Diga assim comigo, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Jesus, ele foi crucificado. Foi crucificado. E aí, dois pregos Dois pregos foram colocados nas suas mãos. foram colocados nas suas mãos. Pai, nós temos duas significações, pelo menos. Pai, nós temos duas significações, pelo menos. Primeiro, a purificação das obras das nossas mãos. Primeiro, a purificação das obras das nossas mãos. E depois, Senhor, vermos um Deus de braços abertos. Depois, vermos Deus de braços abertos. Falando, perdoa-os, Perdoa-os. porque não sabem o que fazem. Sabem o que fazem. O novo e vivo caminho Novo e vivo caminho se abriu para nós. se abriu para nós. Então, temos uma nova atividade, sim, Então, temos uma nova atividade, sim. mas também temos o aconchego, Mas também temos a volta a volta para o coração do nosso Deus. coração. Te agradeço por esse derramar de sangue. Te Agradeço por esse derramar de sangue. A tua vida está nesse sangue. Está nesse O sangue. poder de ressurreição está nesse sangue. O poder de ressurreição está nesse E nós tomamos posse, Nós Nós tomamos tomamos posse. em nome de Jesus. Amém? Agora os teus pés. Mais uma vez aí. Aleluia. Vai dizendo aí comigo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. eu quero aprender a caminhar Quero como cidadão do reino. cidadão do reino. Oh, meu Deus, nasci do teu reino agora. Eu quero Sou teu filho. Eu quero seguir os teus passos. seguir o teu Então, lava os meus pés lava os meus dos pés. maus caminhos. Nosso caminho Lava, Senhor, lá, o meu andar. meu andar. Como tu disseste para Pedro. Como tu disseste, Olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, olha, Pedro, Se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. não tens parte. Então, papai, nós queremos ter parte contigo. então, papai, Nós queremos ter parte contigo. Nossos pés já foram lavados e queremos continuar Queremos continuar lavando nossos pés neste sangue nesse sangue de vida. de vida. Muito obrigada, muito obrigada. porque podemos caminhar E podemos caminhar nos lugares altos Casal, de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou voltar um pouquinho, só a parte da mão, eu quero repreender espíritos de rejeição, espíritos de auto-rejeição e espíritos de medo de rejeição. Já que o nosso Deus, ele morreu de braços abertos, não tem necessidade de nós acharmos que podemos ser rejeitados. Deus não nos rejeita, Deus nos corrige, mas não nos rejeita. O adversário quer colocar que você e eu podemos ser rejeitados por Deus, mas o Senhor vai falar para mim e para você, não, eu não te rejeito, eu vou te corrigir e te alinhar, mas te rejeitar jamais. Então, todo espírito de rejeição, nessas três manifestações, sejam repreendidos das nossas vidas, em o nome de Jesus. O próximo agora é o lado. Aleluia. Você pode celebrar isso, diga, Pai, em nome de Jesus. Quando tu estavas morto já, Jesus, estava morto já, Jesus. tu recebeste Tu recebeste uma lança uma lâmpada que abriu o teu que lado abriu teu lado. e daquele lugar Aquele lugar. sangue e água Sangue e água. verteram Verter, para que houvesse arrependimento para mim para que houvesse arrependimento. e houvesse justificação no teu sangue. Houvesse justificação no teu Obrigada, sangue. Obrigado. porque tu me levantaste agora Levantar-se para ser nova criatura Para ser nova criatura. e a semelhança de Adão, A semelhança de do lado de Adão, lado de saiu-lhe uma companheira. saiu uma companhia. Ali, Senhor, Ali, Senhor, tu estavas derramando estava derramando sobre todos os que querem todo que o poder de ser a tua noiva, poder da tua mãe. a sua igreja, a tua esposa. Muito obrigada, Senhor. Obrigado. Obrigada porque tu nos justificaste Obrigado por ter nos justificado, e nos chamaste para ti mesmo, nos chamaste para sermos os teus companheiros sermos teus companheiros nessa terra. nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você viu quantas coisas que o sangue de Jesus faz a nosso favor? Ele foi preparando o derramar de sangue dele para depois fazer o quê? Para se casar conosco, para falar, ei, eu te tirei do meu lado, vem ficar comigo. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos tomar esse cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de tomar, diga assim comigo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. eu saio das cadeias
Eu saio das prisões. Eu saio das frequências. Eu saio dos ambientes. Eu saio das casas. E eu saio das regências do mal, das trevas, do mundo, das obras de Satanás. Porque o Senhor me comprou por completo para a cura, para a honra, para andar em lugares altos, para ter feitos maravilhosos e para andar para sempre contigo, com pensamentos lindos, perfeitos e bons, porque estarão vivos para ti. Muito obrigada pela tua vida. Obrigada porque tu me compraste. E é uma obra completa e perfeita. Seja engrandecido. Aleluia. Vamos tomar. Aleluia. O último cálice é o cálice de restauração. Amém? Está consumado. Aleluia. O último cálice é o cálice da consumação. É o cálice do tetelestai. Está consumado, está pronto, já está tudo pago. E é o que ele falou: eu vou tornar vocês o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Amém? O sacrifício foi aceito. Eu sou livre. Aleluia. Eu posso buscar a minha liberdade cada vez mais, irmãos. Eu posso, através do Cristo em minha nova natureza, eu posso aprender a sentenciar o mal. Eu não tenho mais que andar pelas cargas do Egito, por aquilo que o mundo traz. Eu não tenho mais que andar por esse tipo de manifestação. Eu posso andar sempre buscando o que o reino de Deus tem para mim. Chegou algo dessa terra e é contra mim, eu busco o que o céu tem para mim. Podemos andar em realidades da terra, mas se a realidade da terra não for a verdade do céu, eu posso descartar a realidade da terra. Entende, Paty? Em nome de Jesus. Então, vamos tomar esse último cálice. É o cálice onde o Senhor está falando para mim e para você: eu te comprei, você é o meu povo. Deixa eu te amar com meu amor, deixa eu cuidar de você. Você pode fazer com que as coisas do céu estejam a teu favor. Amém? Então, vamos tomar aqui o último cálice, em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus, aleluia. 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 Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo em tua presença, Pai. Obrigada porque o teu sacrifício foi perfeito, ele é perfeito e ele fala continuamente a nosso favor. Obrigada porque o teu sangue é sobre nós. Obrigada porque temos um substituto à altura. Porque ele não vai guerrear contra o adversário a nosso favor mais. Ele já guerreou e já venceu. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que ainda tem uma outra guerra, mas não é mais, ó Pai querido, para libertar o homem. Não, Senhor. Agora, Pai querido, nós é que nos arregimentamos para a guerra dos últimos dias, Senhor. Nós é que nos movimentamos para estar ao lado do exército que haverá de vir para executar juízo aí final contra o nosso adversário, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, porque o sacrifício foi aceito. Estamos livres, livres para adorar, livres para sermos a nova criatura que nos chamaste, livres, ó Rei da Glória, para andarmos em novidade de vida. Em nome de Jesus, amém? Nós somos livres para andarmos em novidade de vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pedi para o apóstolo Alexandre fazer uma oração final para encerrarmos, falar alguma coisa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então para encerrar. Glória a Deus. Depois você vai aí ceiar. Nós vamos estar comendo aqui, mas já vai estar encerrado. E cada um vai gastar um tempo aí. Então depois você faça essa comunhão aí na tua casa. A gente vai estar fazendo aqui com o pessoal da igreja aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por esse tempo, por esta oportunidade, por esta graça derramada a nosso favor, onde nós podemos acessar esse sangue que nos traz vida, onde nós podemos acessar, ó Pai amado, esta presença que nos tira de lugares, ó Pai amado, tão terríveis, tão cruéis, que nos machucaram e nos feriram tanto, mas o Senhor tem nos tirado das escravidões, sejam as nossas próprias escravidões, sejam as imputadas,
sejam aquelas que foram já trazidas dos nossos antepassados. Pai, o Senhor previu todas elas na cruz do Calvário e nós ficamos livres de todas as escravidões, aquelas que nós geramos por causa dos nossos pecados. Pai, nos perdoa, tenha misericórdia de nós cada vez mais, para que saiamos das escravidões dos nossos próprios pecados e que possamos estar limpos, possamos estar sendo restaurados, possamos estar entrando nesse novo tempo em Ti, para alcançarmos aquilo que nós precisamos, ó Pai, que é reinar, que é estar realmente sendo curado por esta pasta de figo, por essa presença gloriosa, por esta manifestação do sangue do Cordeiro nesse umbral, para nos trazer vida e vida com abundância. Não precisamos ficar no modo sobrevivência, não precisamos ficar escondidos, mas podemos estar guardados. Aquele povo não estava escondido numa casa, eles estavam guardados numa casa, porque o sangue guardava eles e trazia vida ao invés de morte. A morte estava lá fora, e não adiantava estar escondido, porque a morte achou aqueles que se esconderam, mas a morte não achou aqueles que estavam guardados. Muito obrigado, nós estamos guardados no teu sangue, e a morte não vai nos achar. Louvado seja o teu nome, Pai. Celebramos essa Páscoa, glorificando e exaltando o teu nome, porque a morte, o anjo da morte, vai ter que passar por cima. Assim, abençoa o teu povo, cada vida, cada família aqui representada na internet, aqueles que vão assistir depois, aqueles que estão aqui. O anjo da morte vai ter que passar por cima e nós teremos vida e vida com abundância em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Shalom, shalom, bom jantar aí, em nome de Jesus, glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Muito, Deus. muito, muito obrigada. Glória a Deus.